Bom, galera, olha quem tá de volta aos vídeos, né? Esses dias eu postei lá no Instagram falando que eu tava muito incomodado, né? Porque, fazia tempo que eu não fazia vídeo e os vídeos agora morreram, né? As pessoas agora querem vender, vender, vender. Não que eu não queira, né? Claro que eu quero vender, tem meu plano, né? E acho que o plano é importante e, cara, mudou bastante um monte de coisa na minha vida. Mas eu tava sentindo uma falta de estar falando aqui, sabe? De trocar uma ideia, de estudar, de mostrar pra vocês aqui. Só que realmente o que que aconteceu? Por que que eu sumi? Trabalhando muito, né, galera? Nunca escondi de vocês que eu levava uma vida dupla, né? Eu levo uma vida dupla. Eu tenho aqui meu trabalho nas redes sociais, né? Como influenciador, como analista de cartola e tudo. Mas eu também tô lá no CLT e ferrenho, né? Aí vocês podem ver, né? Depois do comparar com o último vídeo, tenho mais cabelo branco, os cabelos estão começando a ficar mais escassos. Daqui a pouco, se alguém quiser patrocinar aí o implante. Mas ó, cabelos brancos, né? Então, faz muito tempo, acho que tem mais de um ano que eu não faço vídeo aqui com vocês. E aí eu resolvi fazer um vídeo. E aí eu resolvi trazer para vocês algo que eu criei há 2 anos, tá? Que vocês estão vendo aí na tela. O que que é isso? O que é isso? Que é um resumo estatístico que eu tô fazendo e trago lá no meu plano, né? E aí eu acho que eu pensei assim, cara, será que não dá para trazer isso? Ao invés de eu fazer uma live, até dá para fazer uma live, né? Uma livezinha, mas fiquei pensando assim, cara, acho que isso daqui daria também para fazer vídeos, né? Quando dá para fazer live. Então, cara, trouxe aqui para vocês essa visão. Esperem que vocês gostem. Vou trazer aqui para vocês toda essa análise estatística que a gente sempre fazia, tá? Porém, entretanto, todavia, num formatinho mais rápido, para eu já falar para vocês os nomes dos jogadores, os estudos e a gente não ter um vídeo muito longo, muito, né, ali no que tá rolando ali, mas acho que um vídeo mais de boa ali com o que a gente tem até para vocês ali não ficarem muito tempo, tá? Então já tô aqui falando, ó. Esse negócio de falar, de ficar muito tempo, já tenho 3 minutos falando. Então deixa eu mostrar para vocês o que que é o resumo, né? O que que é isso que eu vou mostrar para vocês. Isso daqui eu posto lá no meu plano, né? Eu escrevo toda a rodada, onde eu faço uma análise estatística baseado nas recorrências, que é aquilo que eu gosto muito de estudar, né? Que são as repetições. O que está acontecendo das repetições? O que está rolando? O que que a gente tem ali de indicador, né? Para a gente tomar as melhores decisões, né, de cada posição. Então, cada posição eu analiso determinados scouts. Então, goleiro, saldo de gol e defesa, lateral vem com saldo de gol, mas também tem desarme, meias tem a participação em gol, assim como os atacantes, e aí fica mais fácil para a gente fazer um vídeo mais rápido, mais dinâmico, que inclusive aqui não tem corte. Vocês podem ver, eu me mudei há pouco tempo, né? Então o meu cenário aqui é outro, tá? Ainda tá mó bagunça aqui atrás, ó, aliás, vocês nem vão ver a bagunça porque eu devo recortar, fazer um recorte meu aqui, botar um fundo diferente. Tô decidindo. Então, se vocês não virem, se falar assim, que parte da bagunça é essa? Não tô vendo nada, você tá recortado aí porque eu fiz uma edição. Se não, mano, é isso aqui que tem mesmo e tá tudo certo, a vida é assim mesmo, né? A gente tá aqui, ó, tá uma bagunça só aqui atrás, né? Porque eu ainda não consegui arrumar, né? Me mudei agora, mudei tem 6 meses, mas, cara, essa correria toda acaba não indo. Então, voltando aqui para os resumos, né? Então, o resumo é isso: é aquilo que tem mais apelo estatístico, aquilo que está acontecendo, né, em determinada posição e que faz com que tenha muito potencial, ou seja pela estatística, ou seja pelo jogo. Então, quando eu falar assim, o meia tal tem muito potencial, e aí aqui tem um grande potencial, é unânime, né? Muito porque se você pegar os últimos 5 jogos, em 80% desses últimos 5 jogos, o time contra ele está jogando cedeu tanto de participação em gol para meia, tá? Então vai ser mais um pouco dessa dinâmica aí para vocês, beleza? Então vocês já estão vendo aí na tela, né? Vamos começar pelos goleiros. Goleiros estatisticamente fortes quando a gente olha saldo de gol, né? Então vamos começar aí com o Lucas Arcanjo. Acho um SG perigoso, né? Mas se você pegar o Vitória nos últimos 5 jogos que fez em casa,
80% desses jogos o Vitória não levou gol, né? A Vitória aí vem de números ali bem expressivos, né? Jogando em casa, não vem tomando gol. Claro, acho perigoso porque o Vitória não é um primor de time e pega o Curitiba, né? Que é um time muito bom jogando fora de casa. Tô até pegando aqui porque eu não lembro exatamente o, o Curitiba fora. Mas ó, o Curitiba é o quarto melhor visitante do Campeonato Brasileiro. Então acho um SG um pouco mais perigoso, tá? Quando a gente desce um pouquinho, eu tenho aí o Otávio, né? Que é o Cruzeiro, né? Para mim, o Cruzeiro acho que tem um grande potencial ali de saldo de gol. Quando você olha, né, ali o cruzamento de scout entre esses times, o Cruzeiro não levou gol em 75% dos últimos 4 jogos que fez em casa. E o Galo não fez gol em 80% dos últimos 5 jogos que fez fora de casa. Obviamente que é um clássico, né? Os clássicos têm todas suas preocupações, seus problemas, né? Ali toda a situação. Mas hoje, né, obviamente, o Cruzeiro tá muito melhor. O Cruzeiro vem numa crescente, né? De 9 jogos que o Arthur Jorge fez desde que assumiu o Cruzeiro, só perdeu 2. Eu sou fanzaço do Arthur Jorge, acho que o fato de ser botafoguense, né, a gente tem um apego muito grande. Eu ficava sacaneando muito flamenguista, né? Português de estimação. Agora eu tenho meu português de estimação, né? E torço muito, ainda bem que ele não tá no Flamengo, tá no Cruzeiro, que aí eu posso torcer muito ali também pelo sucesso de um técnico que trouxe, né, ali grandes. Um ano mágico, assim, para quem é botafoguense. Então o Cruzeiro do Arthur Jorge está muito bem e o Atlético Mineiro do Barba está muito mal. Inclusive hoje teve um anúncio aí do fim do contrato do Hulk. Parece que tem Coelho também não vai para o jogo, que era um jogador que tinha grande destaque ali no time do Galo. Parece que o Vitor Hugo também não vai. Né? Então, assim, Galo com alguns desfalques ali, acho que o Cruzeiro tem esse potencial. Só que aí repare o seguinte, né, pessoal? Vocês estão vendo que não tem. Tá vendo isso daí que tá embaixo do nome dos jogadores? Que tem ali perigoso, potencial e tem uns que não tem nada? É que aquilo é mais ou menos a minha avaliação. Então, por exemplo, se eu coloquei ali pro Lucas Arcanjo perigoso, é que eu acho que é um SG possível de acontecer, mas eu acho perigoso, né? Dado a qualidade do time, dado a qualidade do confronto, dado quem enfrenta, né, o Vitória. Quando não tem nada, é que eu acho que é tipo um potencial médio, né? Assim, tipo, cara, ok, acho que faz sentido, né? Não é nada assim absurdo, não tem um perigo muito grande, mas também não vejo um potencial gigante. Então é algo possível de acontecer. E quando tá ali embaixo potencial, é que realmente eu acho que tem bastante potencial ali para rodada. Aqui é o caso do Rossi, né? Quando você pega o Flamengo aí nos últimos 4 jogos, né, jogando no Maracanã, em 3 desses 4 jogos, né, ou 75% desses jogos, o Flamengo não levou gol. Né? O Flamengo com o Jardim também está muito forte, né? Vem fazendo ali bons resultados. Claro que o Vasco fora de casa vem fazendo gol, mas assim, o Flamengo não é que o Flamengo não está sofrendo, o Flamengo sofre, mas o Rossi está salvando. Né? Então isso é até bom até para o Rossi, né? Com as defesas ali do Rossi. Eu acho que é um goleiro que se destaca ali pelo potencial de saldo de gol que tem. E o Flamengo tem um ponto ali que é muito interessante, né? Desde o ano passado, quem acompanha futebol, quem estuda futebol, sabe que o Jardim tinha uma coisa muito específica no Cruzeiro, no início de trabalho, que o Jardim ele fazia um primeiro tempo muito forte. Então ele conseguia ali, chegava no primeiro tempo, fazia 2 gols, e chegava no segundo tempo ele dava uma aliviada. Com o Flamengo, ele faz quase a mesma coisa, mas ele faz ali uns 15, 20 minutos muito forte, dá uma segurada, e aí vem no segundo tempo também fazendo a mesma coisa. Então ele faz meio que uma blitz no início dos 2 tempos. O Flamengo tem mais elenco, então ele consegue manter mais na alta, né, essa rodagem do Flamengo. Mas reparem que nos últimos jogos ali do Flamengo com o Jardim, o Flamengo, acho que nos, sei lá, os primeiros 15, 20 minutos ali, acabou fazendo gol. Né? Assim, a primeira metade do primeiro tempo geralmente está saindo gol do Flamengo. E aí o que acontece? O Flamengo faz gol, dá aquela tranquilizada, o outro time adversário vem para cima e aí o Rossi começa a fazer muitas defesas. Acho que já são 4 ou 5 rodadas seguidas que o Rossi vem ali com pelo menos 4 defesas. Então eu gosto muito do Rossi, que tem esse potencial grande aí para saldo de gol e também acho que pode ter esse ponto ali com relação à defesa. Neto. Cara, o Neto, ele é perigoso por ser o Neto, né? O Neto, ele acaba frangando muito, né? O Neto acaba falhando muito.
Então acho que tem esse perigo ali por causa do Neto. Barbosa não vai jogar, é uma zaga com Bastos e Ferrarese, que é uma zaga boa, né? Acho que é uma zaga interessante. Vitinho volta, acho que também eu gosto muito do Ponte ofensivamente, mas defensivamente ele deixa a desejar, o Vitinho recompõe um pouco mais. Então acho que o Botafogo vai com um sistema ali defensivo interessante, mas o Botafogo não tem segurado a SG. O Botafogo é um time que propõe muito jogo, né? Muito all-in, né? É o auxiliar do Arthur Jorge, tem mais ou menos ali o mesmo DNA de jogar muito em pró-ataque, né? E vem também fazendo isso aí no Botafogo, né? Mas quando a gente olha o Remo, por exemplo, os últimos 5 jogos que o Remo fez fora de casa, o Remo não fez gol em 4. 80% desses jogos ali, nada do Remo fazer gol, tá? Então acho que aí tem potencial bom ali para saldo de gol do Botafogo. E por último, o Santos, né? O Grêmio vai para o jogo com vários desfalques, né? Vai sem a Muso, vai sem Carlos Vinícius, vai sem Arthur, né? Então assim, vai sem muitos jogadores e aí vai jogar TT, que não tá bem, o William, que também não tá muito bem, vem o Bright White, que também não tá muito bem, né? Então acho que o Santos ali, né? O Atlético Paranaense tem esse potencial ali de segurar saldo de gol, tá? Bom, quando a gente fala de saldo de gol, para mim são esses 5. Mas goleiro a gente gosta também de ver defesa, né? Então quando a gente olha defesa, a gente tem 3 goleiros com muito potencial, que é o Hugo Souza, do Corinthians, o Otávio do Cruzeiro, o Volpe do Bragantino e o Rossi, né? O Rossi eu nem vou falar muito, porque foi aquilo que eu falei para vocês aqui há um tempinho atrás, né? O Flamengo faz gol ali nos primeiros 20 minutos, o time adversário vem, o Rossi vem bombando, né? E aí são 3 partidas, na verdade, seguidas com pelo menos 4 defesas, né? Então isso vem acontecendo. E aí os 3 de defesas a gente tem Hugo, Otávio e Volpe. Hugo, cara, jogo contra o Mirassol cedeu pelo menos 5 defesas em 80% dos últimos 5 jogos que fez em casa. Tem um potencial gigantesco ali para o Hugo fazer defesas. Qual é o grande ponto, né, que acho que é de preocupação com o Hugo? O Mirassol já faz uns 3 ou 4 jogos que ele não está jogando mais de forma propositiva, ele está jogando de forma reativa. Pega aí jogo contra o jogo que ele fez agora na Libertadores, jogo contra São Paulo, né? Enfim, os outros jogos que ele fez. Então não é um time que, contra o Inter, não é um jogo que não é um time que ataca, né? Ataca pra caramba, como ele fazia. No início do campeonato do Mirassol foi ataque. E aí por isso que os goleiros acabavam tendo muita defesa. Isso mudou. O Mirassol tem jogado até numa linha de 3 zagueiros, né? Tá segurando bastante jogando no contra-ataque. Então eu acho que, apesar do Hugo ter esse potencial, eu acho que enfraquece pelo modelo de jogo que o Mirassol vem aplicando aí nos últimos jogos. Já o Otávio, eu acho que tem um bom potencial. A gente viu lá que tem um potencial de SG, eu acho que também tem um bom potencial com relação à defesa. Porque se a gente pega o Atlético Mineiro nos últimos 4 jogos fora de casa, em 75% desses 4 jogos, o goleiro que enfrentou o Atlético saiu com pelo menos 4 defesas. Achei o Otávio, assim, vi alguns jogos do Otávio, achei o Otávio menos afobado, sabe? Se posiciona bem, sabe sair na bola. Acho que é um nome bom. É barato, né? Então acho que para quem tá precisando de cartoleta, claro que a rodada ficou um pouco mais barata sem o Arrascaeta, mas o Otávio acaba sendo um bom nome, bom e barato. E aí já tá ali no SG, né? E recupera ali com relação à própria defesa. E o Volpe, né? A Chapecoense ali nos últimos jogos que também vem ali nessa mesma proporção do Atlético Mineiro, né? Últimos 4 jogos, em 75% desses últimos 4 jogos foram 4-10, né? Que os goleiros que enfrentaram a Chape acabaram conquistando. Porém, né? Assim como o Mirassol, a Chape também vem jogando de forma mais reativa nos últimos jogos. Então, pessoal, dos goleiros, eu acho assim, fazendo ali uma qualificação, eu gosto muito do Arcanjo. Acho que o Arcanjo tem um ponto interessante ali da gente olhar. Acho que o Otávio tem um potencial muito grande. E o Rossi, né? Para mim são os 3 principais goleiros ali da rodada como um todo, né? E aí se eu tivesse que colocar mais 2 goleiros, eu iria de Neto e de Santos, né? Porque eu acho que realmente ali o Neto pega um Remo que não tá fazendo gol e o Santos pega um Grêmio que não tá fazendo lá dessas coisas. Então assim, o meu top 5 de goleiro seria basicamente o top 5 de saldo de gol, né? Mas eu gosto muito ali, se a gente tivesse que fazer uma escolha, né, entre os goleiros, eu talvez escolheria, ficasse ali. Talvez não, eu ficaria ali entre a primeira e a segunda escolha com o Rossi ou o Otávio. Beleza? Então é isso.
Bom, quando a gente vai para saldo de gol, lembrando que quando a gente vai para zagueiro, lembrando que saldo de gol a gente já falou lá em cima, então não vou repetir isso, tá? Então a gente sabe que tem o Vitória, tem o Cruzeiro, tem o Flamengo, tem o Botafogo, tem o Santos, né? Isso daí não muda quando a gente fala de zagueiro, né? Então, qual é o ponto que é interessante da gente olhar? Olhar o contexto como um todo para zagueiro. Então, quais são as estatísticas fortes de SG quando você mistura saldo de gol, desarme, participação em gol? E quais são os zagueiros que eu acho que realmente tem ali pontos interessantes, tá? Primeiro, Léo Pereira e Léo Ortiz, do Flamengo. Cara, eu acho que tem potencial de saldo, né? Que a gente já falou. Mas se você reparar o jogo do Vasco, o Vasco é um dos times que mais cede finalização para zagueiro, né? Assim, você pega o campeonato até aqui, um recorte dos últimos 5 jogos. O Vasco é um time que cede muita finalização para zagueiro. Inclusive, na rodada passada, eu fui com o Gustavo Henrique, por causa dessa estatística. Fui com o Gustavo Henrique e com o Garro, né? E o Gustavo Henrique quase fez um gol, né? Com a assistência do Garro, quase que eu consegui. Né? Foi a primeira finalização dele. Ele teve 2 finalizações defendidas. E aí, cara, o zagueiro já não pontua, né? Então você se apega a qualquer coisa. Como o Flamengo tem potencial de saldo de gol. E, pô, acho que os zagueiros também têm potencial ali de finalização e até de participação em gol. Para mim, hoje, é uma das melhores opções algum zagueiro do Flamengo, tá? Mas eu acho também que, de certa forma, sem o Arrascaeta, talvez perca um pouco da qualidade da bola parada. Mas, cara, dependendo de quem vai, acho que até tem qualidade, né? Mantém ali a qualidade na hora de cruzar para a área e tal. Então, para mim, eu acho assim que um zagueiro do Flamengo é importante você ter. E aí eu escolheria o Léo Ortiz. Porque apesar do Léo Pereira, né, ser um jogador que vem batendo algumas faltas, né? E acho que até sem Paquetá, sem Carrascal, sem Arrascaeta, né? Pode assumir real ali algumas faltas frontais. Geralmente quem vai para dentro da área é o Léo Ortiz nas bolas paradas, tá? Arthur Dias do Atlético Paranaense, né? O Arthur Dias ele tem 2 potenciais, um potencial de saldo de gol que a gente falou lá em cima, né, do Grêmio todo mexido, e também tem um potencial muito grande de desarme. Por quê? Provavelmente vai jogar numa linha de 3, a gente ainda não sabe qual é a escalação do Cap, tem que ficar de olho. Mas se ele jogar numa linha de 3, atuando pelo lado, ali pela esquerda, né? E o Esquivel subir ali jogando de meia, ele vai pegar ali, ele pode bater de frente com o Enamorado ou com o TT, né? Que são jogadores que perdem muita perda de posse, né? Tem muita perda de posse e que no final podem acabar gerando bastante desarme ali para ele, né? Então é um zagueiro mais com foco em saldo e desarme. Aqui eu coloquei o Barbosa, galera. Esse vídeo foi gravado. Tá até errado, né? Tá Barbosa, né? Aqui. Mas esse vídeo foi gravado antes de sair os nomes relacionados do Botafogo. Mas aí tudo bem, cara. É só trocar o Barbosa pelo Bastos, tá? Eu acho que cai um pouco, porque o Bastos e o Ferrarese são um pouco menos, né? Mas são zagueiros mais ali, tem aquele potencial de SG que é mais perigoso, mas são zagueiros mais para participação em gol. Quando você olha o recorte do Remo, nos últimos 5 jogos, em 80% desses últimos 5 jogos, teve pelo menos uma finalização de um zagueiro adversário ali que o Remo acabou cedendo, tá? Então, eu queria muito Barbosa, acho que ia ser despedida do Barbosa, não foi relacionado, tá vendido, né, pro Palmeiras. O Ferrarese e o Bastos acho que não estão na mesma, mas se eu tivesse que escolher entre um dos dois, acho que o Bastos talvez se posicione mais na área, coma mais esse bife ali deixado pelo Barbosa, né? Acredito eu. Gustavo Marques do Bragantino, jogando fora de casa. Chapecoense é um time que, de forma muito reativa, né, tem cedido bastante escanteio. E você vê que nos últimos 4 jogos que a Chape fez em casa, em 75% desses jogos, a Chapecoense cedeu pelo menos uma finalização aí para zagueiro, né? Então aí acho que o Gustavo Marques pode ser um nome fora da curva, focado também em participação em gol. E tem o Gustavo Gomes aqui, que eu não coloquei nenhuma análise, porque eu queria gravar logo esse vídeo, então acabou passando. Tem uma pessoa que me ajuda, acabei não passando essa análise para a pessoa. Mas basicamente é o seguinte, eu não acredito tanto num SG ali do Palmeiras, né?
Quando você pega o Palmeiras como um todo, nos últimos 5 jogos, só 2 jogos o Palmeiras segurou saldo de gol. O Santos vem fazendo gol fora de casa, né? Só um jogo que o Santos não fez gol. Beleza, tá sem Tassiano, tá sem Neymar, mas ainda assim, mesmo com um time mais ou menos, o Santos ainda foi lá e fez gol. Então não sou muito crédulo nesse SG do Palmeiras, mas pode acontecer, né? Dado que vai ser jogado ali no Allianz e tal. E a bola parada do Palmeiras é muito forte, né? É uma bola parada ali realmente muito forte, tá? Então, assim, se lá nos goleiros eu fiquei entre Otávio e Rossi, nos zagueiros eu fico eu fico com Flamengo e Palmeiras neste primeiro momento, né? Acho que a decisão dobro o Flamengo, mas eu acho que eu não vou dobrar, porque já vou explicar para vocês quando a gente for para lateral, mas eu acho que a minha dupla de zaga aqui vai ser Flamengo e Palmeiras. Provavelmente Ortiz com Gustavo Gomes. Beleza? Bom, quando a gente fala mais ali quando a gente vai para lateral, né, como um todo, lateral a gente tem uma situação aqui, que é o seguinte, né? Já falamos também de saldo de gol, tá lá, né? Flamengo, Botafogo e por aí vai. E aí eu faço para vocês um recorte igual o que eu tô falando de zagueiro, né? Pra gente agilizar. Porque, ó, eu tô sendo ágil aqui no vídeo, falando os nomes, explicando os motivos, e tá aqui na tela escrito para vocês, e a gente tem já 20 minutos de vídeo. Então você vê que realmente assim não dá pra gente ter um vídeo gigante, né? Como era, que eu ficava mexendo e mostrava aqui para vocês, isso, aquilo, 1 hora de vídeo. Talvez esse vídeo fique ali na casa dos 40 minutos, mas eu acho que eu queria um vídeo mais dinâmico mesmo. Então, quando a gente traz para lateral, para mim, o Varela é unânime. Quando a gente olha saldo de gol, quando a gente olha desarme, quando a gente olha participação em gol, cara, o Varela para mim é unânime, unânime. Por que o Varela é unânime? Primeiro, tem um potencial de SG, né? O Flamengo não vem tomando gol. Segundo, se você pegar o Vasco nos últimos 4 jogos que fez fora de casa, em 75% desses jogos teve uma finalização de lateral direito, né? Então você vê ali que essa marcação ali do lado esquerdo do Vasco, né? Cara, até muito pelo que o Cuiabano sobe muito, o Piton sobe muito, então deixa esse espaço, né? Dá ali brecha pro lateral ou pro ponta direita cortar e chutar. Então aí já tem 2 pontos, a gente já está empilhando 2 scouts. E o terceiro, e acho que assim, o que define 100% a unanimidade do Varela nessa rodada, é que o Varela enfrenta o Andrés Gomes, né? Para vocês terem uma ideia, o Andrés Gomes ele tem uma média de 7,4 perdas de posse de bola por jogo. Pardal, o que é perda de posse, né? Porque vocês não sabem, né? Quem tá aqui novo, né? Hoje se fala muito de perda de posse, mas eu fui o primeiro a falar sobre perda de posse no Cartola, isso há 8 anos atrás. Hoje tem muita gente que fala e ainda fala errado. Ao invés de falar de perda de posse, fala perca de posse. Não é? Cara, tá perdendo posse. Perdendo posse de bola é quando ou toma uma falta, ou quando é desarmado, né? Mas nesse cenário, né, que é o cenário da Footstats, é um cenário que perda de posse está totalmente ligada ao desarme sofrido. Então eu tô falando que se eu tenho um jogador que tem uma perda de posse muito alta, é que esse jogador é um jogador que geralmente gera desarme e interceptação. Quando eu tô falando de 7.4 de perda de posse, eu tô falando de 3, 4, 5 desarmes ali que podem ter de potencial ali para esse jogador. Então para mim o Varela é unânime, tá ali. Então a gente já tá montando aí meio que uma defesa com Gomes, Ortiz e Varela, né? Para mim é esse ponto, tá? Aí vamos para os outros nomes, que aí podem ser nomes um pouco mais diferentes. Primeiro, muita gente de Kaique e eu trouxe o Fagner. Por que eu trouxe o Fagner? Só que agora, como eu falei, esse vídeo, esse material ele já estava pronto, né? E aí quando eu comecei a gravar o vídeo, começou a subir aqui algumas coisas de atualização do mercado. Então eu realmente achava o Fagner muito bom para a rodada, né? Porque ele enfrentava o Coelho. O Coelho ele tem uma média de 4,1 perdas de posse de bola por jogo, que gera aí uns 3 desarmes pro lateral adversário.
só que parece que o Coelho não vai pro jogo, né? Então, se o Coelho não for pro jogo, ele perde. E aí tem outro ponto. Parece que não vai o Natanael, vai o Preciado. O Preciado não é um jogador que marca muito bem. E aí, sem Coelho, sem Preciado, sem Vitor Hugo, aumentando a chance de SG ali do Cruzeiro e tendo o Preciado na ponta direita, eu acho que o Kaique cresce bastante, tá? Então acho que ao invés do Fagner, eu iria de Kaique aqui, tá? Quando a gente dá o zoom em desarme, tem um jogador aqui que se destaca muito também, que é o Guga do Fluminense. Por quê? Mesmo estudo de perda de posse. Quem que o Guga vai marcar? Carboneiro e Bernabei. Cara, lá o Varela, ele é unânime porque ele enfrenta um jogador que tem 7.4 perdas de posse por jogo. O Guga é muito forte porque ele enfrenta possivelmente 2 jogadores com perda de posse altíssima. Carboneiro tem 4,5 perdas de posse por jogo e o Bernabei tem mais ou menos ali 4,1 perdas de posse de bola por jogo. Se você junta os dois, a gente está falando de 8,6 perdas de posse, onde vai ter ali onde o Guga vai marcar. Ah, então vou colocar o Guga e o Varela. Ótimo. Provavelmente são laterais ali que, se não perderem SG, devem fazer seus 9, 10 pontos. O problema do Guga é que a gente não sabe qual é o time do Inter, né? O Pesolano vira e mexe ali, muda o time, às vezes vai com o Carboneiro, às vezes vai com o Bernabé, a gente não sabe. Então tem que ficar de olho nas notícias, né? Esquivel, cara, total desarme, né? Esquivel ou vai de zagueiro esquerdo, ou vai de lateral ali, né? De meia esquerda, né? Enfrenta o Grêmio. E aí aqui é puro assim, tem potencial de SG, vai enfrentar o Enamorado ou o TT, que perdem mais ou menos ali umas 3 perdas de posse por jogo. Não é um potencial gigante, né? Por exemplo, ali o Varela eu botei unânime, o Fagner coloquei com enorme potencial, o Guga eu botei com enorme potencial, o Esquivel e Vitinho ali estão em branco, né? Por que não é tão grande assim? Porque eu acho que ali são jogadores que perdem posse, acho que o Grêmio não vai ter muita posse de bola ali até para perder. Então acho que o Esquivel ali é um lateral bom, sabe? Ali é aquele lateral para fazer com um SG uns seus 8 pontos, mais ou menos. Se perde o SG vai fazer uns 3. Então acho que é interessante. Mas ele indo de zagueiro também, se ele for de zagueiro ali, eu acho que ele perde um pouquinho mais. Né? Acho que se ele for de meia esquerda, pode fazer esse 3, talvez até 4. De zagueiro, acho que cai ali por mais 2, tá? E o Vitinho, né? O Vitinho enfrenta o Já, tem em média 3 perdas de posse de bola por jogo. Acho que é um potencial ok. Mas, olhando como o jogo como um todo, eu acho que o Vitinho tem muito potencial de participar de algum gol. Né? Eu até não coloquei potencial aqui, mas deveria ter colocado. É que eu não vejo assim, um enorme potencial, porque estatisticamente, olhando, né, para o passado, não tem muito indicador assim. Mas olhando a forma que o Botafogo está jogando, a crescente que o Vitinho teve nos últimos jogos, né? O quanto que ele está, mais uma vez, voltando a apoiar ali esse ataque do Botafogo, acho que o Vitinho é muito bom. E aí, obviamente, que eu estou trazendo 5 nomes. Quem são os nomes que eu quero, né? Que eu acho que estão ali no meu time? O Varela, já falei, para mim, unânime. Não tiro o Varela por nada, 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 nada. E aí eu tô na dúvida entre o Kaique e o Vitinho. Pardal, e o Alex Telles, né? Porque muita gente fala assim, você não trouxe o Alex Telles. Cara, o Alex Telles, pra mim, ele é um lateral que bate pênalti. Só isso. Sabe, ele não é um lateral que desarma muito, ele não é um lateral que vira e mexe, tem participação em gol, né? Então ele é um excelente lateral, adoro o Alex Telles, mas pra Cartola ele não é esse cara assim muito forte em scout. Quem geralmente é mais forte em scout é o Vitinho. Apoia mais, finaliza mais, é mais rápido, né? Então eu prefiro o Vitinho do que o Telles. Muita gente de Telles muito pelo pênalti, mas é aquilo, né, cara? Geralmente dá certo, né? Eu não coloco o Telles, eu não dei o vídeo Telles, aí provavelmente vai ter pênalti e o Telles vai fazer gol. Por quê? Porque, cara, é isso. Tem uns caras aí que são virados pra lua, né? E aí eu geralmente sou cagado de urubu. Se eu depender da sorte, eu tô ferrado. Por isso que eu resolvi estudar, né? Eu, se dependesse da sorte da minha vida, eu tava fuma, né? Então eu tive que trabalhar pra caramba, estudar pra caramba pra equilibrar aí o fator sorte. Então eu prefiro o Vitinho. Então, assim, o Varela já tá escalado no meu time. A minha decisão é: vou de Kaique ou vou de Vitinho? Acho que eu vou de Vitinho, tá? Acho que eu vou de Vitinho. Tô pensando.
ainda. Não tomei minha decisão. Porque depois que saiu aí o Galo, acho que o Kaique ficou forte também. Mas eu acho que eu vou de Vitinho, tá? Beleza? Bom, passando o lateral, chegamos a quem a gente gosta, né? Que é o meio-campo, que aí é olhar participação em gol. Né? Quando a gente olha a participação em gol, aí que tá bonito, tá lindo e maravilhoso. A gente tem ali, cara, uma rodada que você, infelizmente, as melhores opções, né, de participação em gol para meia, elas foram caídas, né? Por que elas foram caídas? Porque, por exemplo, o Vasco é um time que nos últimos 5 jogos que jogou fora de casa, o Vasco cedeu participação em gol para meia em 4 desses 5 jogos. Então, 80% dos jogos que o Vasco fez fora de casa, o Vasco, dos últimos 5 jogos, o Vasco cedeu uma participação em meia participação em gol para meia. Quando você pega todos os jogos do Vasco que ele fez fora de casa, cara, em 83% dos jogos que o Vasco fez fora de casa, agora não sei se o Vasco fez 7 ou 8 jogos, mas a gente tá falando assim, cara, só teve um jogo, né, de todos os jogos que o Vasco fez fora de casa, só teve um jogo que ele não cedeu participação em gol para meia. Aí, o Flamengo tá sem Paquetá, tá sem Carrascal, tá sem Arrascaeta e provavelmente quem vai fazer essa função é o Luiz Araújo. Né? Então, assim, não entra aqui no quesito de meia. Outro time, né? Chapecoense também. Outro time que cede muita participação em gol para meia. Também nos últimos 5 jogos que fez em casa, em 4 deles teve participação em meia, participação em gol cedida para meia adversário. Jogando em casa, em 71% dos jogos que a Chape fez em casa, um meia adversário saiu com um gol ou uma assistência, né? Então é bom a gente ter esse ponto. Mas enfrenta o Bragantino que também não tem um meia, né? Não tem mais o John John lá. Então você reduziu, né? Ainda mais com a questão ali do Arrascaeta também acabou reduzindo. O que é bom, né? De certa forma. Porque no final a gente tem um meio campo que é super interessante para a rodada. Né? Que é super interessante para a rodada. Que é o Arias com o Matheus Pereira e o Danilo. Né? É o meio campo mais escalado e é o meio campo que tem muito potencial. Obviamente que quando a gente fala de meio campo, eu até poderia botar aqui o Arias e o Alan. O Alan, né, do Palmeiras, que acho que são 2 nomes muito fortes. E aí você tem o seguinte, né? Quando você olha o Fluminense, últimos 5 jogos, né, que o Fluminense fez fora de casa, 80% desses jogos o Fluminense cedeu uma participação em gol para um meio adversário. Então você tem ali o Arias, você tem o Andréas, você tem o Alan, né? Mas aí, pô, tem que escolher um do Palmeiras. Aí eu vou com o Arias. Por quê? O Arias, mesmo não tendo participação em gol, faz 5, 6 pontos ali com desarme. Acha uma assistência, a gente tá falando de 10, 11 pontos. Acha um gol, a gente tá falando de 13, 14 pontos. Né? Então, assim, o Arias é um jogador muito multi-scout. Com a entrada do Sousa, ele ficou um pouco mais ali menos ofensivo, né? O Abel tinha achado ali a posição do Arias, o Arias estava voando, de repente mudou tudo e aí o Arias cai, inventou o Sousa, mas eu acho ainda que é extremamente forte ali para a rodada. Deveria estar ali até como potencial, né? Alto potencial. Acho que a pessoa que acabou fazendo acabou esquecendo, porque eu já tinha passado para ela ali que era um potencial alto. Assim como o Matheus Pereira, eu acho que tem um potencial alto, né? Quando você vê aqui tá Vasco. Olha que viagem. A pessoa escreveu errado. Né? O Matheus Pereira eu acho que tem um potencial alto, mas é muito mais pelo confronto e menos pela estatística. Esqueça ali o que tá escrito ali. Tá Vasco cedeu pelo menos ali. Não é Vasco. Né? Ali tinha provavelmente era o De La Cruz, quando eu pedi para trocar e veio errado. Então esquece ali o que está escrito, né, com relação à análise, mas é muito mais pelo confronto, né? A gente tem visto o Atlético Mineiro levar gol pra caramba, o Atlético Mineiro tá numa situação bem mais ou menos, né? Então acho que é muito mais pelo confronto ali, pela situação como um todo, tá? Inclusive, quando você pega ali um recorte dos últimos 5 jogos, né? Até nessa visão ali de gols sofridos, né? Tem um ou outro time ali que tá bombando, né? Nesse quesito de gol sofrido. Um deles, inclusive, é o Santos, né? Os últimos 5 jogos do Santos fora de casa, 4 deles o Santos levou 2 gols. Você vê que o Arias ali, o Alan, né? E esses outros jogadores ali são bem fortes ali com relação a isso, tá bom? Bom, e aí a gente tem
o João Cruz, né? Por que o João Cruz é bom? Primeiro, últimos 4 jogos fora do Grêmio, né? O Grêmio levou gol em 3. Então, 75% dos jogos aí que dos últimos 4 jogos que o Grêmio fez, em 75% deles levou 2 gols, né? Quando a gente olha a recorrência para meias, a gente vê a mesma coisa. Nos últimos 4 jogos, né? Desses 4 jogos que o Grêmio levou pelo menos 2 gols, em 3 deles também você tem o Grêmio cedendo participação em gol para meias. Então, ou seja, 75% dos últimos 4 jogos que o Grêmio fez fora de casa, um meia adversário saiu de campo com um gol ou uma assistência. João Cruz, para mim, tem muito potencial, é uma mega aposta. Para quem. Eu sei que é uma rodada que você tem um meio-campo muito forte, com Arias, Matheus Pereira, Danilo, Edenilson, né? Eu acho que tem Alan, né? Tem nomes muito fortes. Matheus Pereira ainda tem o Christian, né? Que é um jogador mais ofensivo. Mas esse João Cruz, eu acho que ele vai ser titular e é realmente um jogador que é fora da curva, vem fazendo ali seus 4, 5 pontos de média básica nos últimos jogos. Se acha uma assistência, acho que ele vai fazer seus 9, 10 pontos contra um Grêmio que já vem cedendo participação em gol para meias e ainda vai a campo com um time muito mexido, com muitos desfalques. Tá? Então acho que o João Cruz ali pode ser o herói improvável, né, nessa posição. E para mim, o que é unânime, né? Tá Danilo e Edenilson, mas para mim o Danilo é unânime, né? Você pega aí o Remo com o mesmo indicador, né? Você deu pelo menos uma participação em gol para mesa em 75% dos últimos 4 jogos que fez fora de casa. Quando você pega o Remo em todos os jogos, né, que o Remo fez fora de casa no campeonato, e em 71% desses jogos o Remo cedeu participação em gol para meias. O Danilo tá numa fase absurda, tá para ir pra Copa, tá mostrando futebol que nem é para mostrar futebol pro Botafogo, é para mostrar futebol do tipo, ó, preciso ir pra Copa e quero ir pra Europa. Me tira aqui do Brasil, me tira dessa loucura aqui que tá o Botafogo. Então, para mim, o Danilo é unânime, né? E acho que esse meio-campo é muito forte, né? Para mim, é um meio-campo muito forte, né? Então, a gente já tem ali meio que um time meio que pré-definido, né? Onde eu tenho Varela, Ortiz, Gomes, Arias, Matheus Pereira e Danilo. E aí eu vou ver o que eu faço. Mas é muito difícil eu correr desse meio campo neste momento, né? Porque eu acho que realmente ali tem uma situação que são confrontos com potencial, né, de gols. Os outros times que enfrentam também potencial de gols não tem outro meia. Então acho que para essa rodada esses 3 meias ali são os que mais se destacam. Mas vou falar um negócio para vocês. O Edenilson é um meia muito ofensivo. Muita gente fala do Danilo, mas o Edenilson tá muito bem, jogando muito bem, inclusive. Né? Então, quem quiser dobrar, quero matar o Matheus Pereira e dobrar o Danilo com o Edenilson, eu acho uma boa também. Tá? Gosto muito ali desse nome ali do Edenilson. Vamos para os atacantes, né? Atacante a gente já tem mais opções, né? 2, 4, 6, 8 atacantes ali, né? Para rodada. Eu botei todos ali como alto potencial, né? Tem o Pedro e o Viveiros, eu não coloquei estatística porque não tem, né? Quando você pega ali os times que o Pedro e o Cap vão enfrentar, não tem cedido muita participação em gol para atacante, mas eu acho que são jogadores ali que estão ali pelo confronto. Né? O Flamengo, pô, vice-líder, buscando a liderança, buscando ser campeão, tá jogando muita bola. Acho que hoje para mim, é o futebol melhor praticado, né? Sendo ofensivo, pô, toque rápido, transição maneira. Né? Então acho que o Flamengo tá muito bem. Então, para mim, o Pedro não sai do meu time. Né? Na rodada passada estava com o Pedro e com a Arrascaeta, que eu até falei pra galera do grupo, falei, cara, você tem o Flamengo e ninguém tá indo de Flamengo, cara, você tem que ir. Assim, como que você. Ah, mas é um jogo. Cara, Galo todo capenga. Flamengo com essa transição rápida, num campo sintético que é extremamente mais rápido. Pô, você tem à disposição o Arrascaeta e o Pedro e você não coloca, é maluquice, né? Então eu falei muito isso no grupo. Falei, ó, eu não vou com Caleri e, porra, e deixar o Pedro de fora. Entendeu? Tipo assim, eu não vou fazer essa maluquice. Né? Então deu muito certo. O meu time, né, que eu tenho feito baseado na recorrência, fez mais de 120 pontos. Foi uma rodada realmente muito boa, uma pontuação muito boa. E aí eu volto para vocês, né? Com o futebol que o Flamengo tá jogando, é difícil deixar o Pedro de fora. Claro, sem Arrascaeta, sem Lucas Paquetá,
cai, né? Mas assim, pô, ainda tem o Luiz Araújo, tem o Plata, tem o Lino. Pô, provavelmente vai ter a ofensividade ali dos laterais, né? Então, o Pedro para mim não sai. E o Viveiros também, né? Vive uma fase absurda, né? O Viveiros, quando você pega o time do CAP, né? No total, o Viveiros ele tem 11 partidas e 7 participações em gol, né? É uma média assim de 0,6 participações em gol por jogo. Quando você olha só os jogos que o CAP fez em casa, foram 5 partidas e 6 participações em gol. A gente está falando de 1,2 participação, 1,2 participações em gol por jogo do Viveiros jogando em casa. Então, cara, meu ataque tá ali. Já montei meu meio campo, meu ataque, Viveiros e Pedro. Vamos ver quem são os outros dois atacantes que valem a pena a gente colocar. E aqui tá o diferencial, que vai ser o reserva de luxo. E aí, todos os três que eu vou falar agora têm grande potencial estatístico. Cruzeiro, Atlético Mineiro cedeu pelo menos 2 participações em gol para atacante em 80% dos últimos 5 jogos que fez fora de casa. Você não escutou errado. Foram 2 participações em gol cedidas para atacante nos últimos em 80% dos últimos 5 jogos. É a maior recorrência da rodada. Maior recorrência da rodada para atacante. Então você tem o Caio Jorge e o Arroio. 2 jogadores muito bons. Palmeiras, pega o Santos. Últimos 4 jogos, né? O Santos cedeu pelo menos 2 participações em gol para atacantes em 75% dos últimos 4 jogos que fez fora de casa. Segunda maior recorrência de participação em gol cedida para atacante. Primeira do Galo, né? Porque são 5 jogos, então cedeu em 4 de 5 jogos. E a segunda é do Santos, que cedeu em 3 de 4. Então, enquanto o Galo cedeu em 80% dos últimos jogos, o Santos cedeu em 75% dos últimos jogos. E aí você tem Flaco e Sousa, né? O Sousa. Beleza. E aí ainda tem um, né? Você tem o Remo. O Remo cedeu pelo menos uma participação em gol para atacantes em 86% de todos os jogos que fez fora de casa. Todos os jogos que o Remo fez fora de casa. Em 86% desses jogos, o Remo cedeu pelo menos uma participação em gol para atacante. E aí, quando você olha quem tem participado muito, né, de gol, jogando em casa, geralmente ali é o Danilo, né, e o Arthur Cabral, que tem 3 participações em gol jogando em casa. Mas quando você pega no geral, o Matheus Martins cresceu bastante. Então você tem tanto o Matheus Martins como o Arthur Cabral como grande potencial ali de gol para rodada. Você pode colocar o Arthur, pode colocar o Matheus, né? Os dois são bons. E aí tem o grande escolha da rodada, que é eu tenho 2 vagas para 6 atacantes, né? Então quem que eu escolho? Escolho o Flaco. Escolho o Flaco com o Arthur, Flaco com o Martins, Caio Jorge com Flaco, não vou com Caio, vou com Arroio, né? Então acho que essas 2 últimas vagas ali, elas estão em aberta. Eu realmente não sei quem escolher, né? Porque assim, realmente quando você vê o Arthur Cabral, né, e o Matheus Martins nos últimos jogos, o Matheus Martins ele tem se destacado muito mais, né? Você pega aqui os últimos jogos do Matheus Martins, rodada 13, 7 pontos, né, com uma bola na trave, sem gol, sem nada. Na rodada 12, 21, né, com 2 gols. Na rodada 11 não fez muita coisa, 0,9. Na rodada 10 contra o Vasco fez gol, 9,1. Né? Contra o Mirassol não fez nada e contra o Bragantino fez 5 de média básica, né? Então, muito bem ali. O Arthur Cabral, no último jogo contra o Inter, não fez nada, 0,5. Contra a Chapecoense fez 2,1. Contra o Curitiba acabou fazendo gol, né? Fez 11 pontos. Mas você vê ali que ele tá mais regular. Então o momento atual, né? O momento é o momento mais do Matheus Martins, né? Mas quando você vê o Remo, né, como um todo, e aí tem que meio que analisar um pouco o esquema do Botafogo, né, como um todo. Mas eu acho que tá mais pro Matheus Martins até do que o Arthur Cabral. Tá? Mas tem potencial, né? Atacante. Então, assim, cara, a princípio,
né, no meu time, eu defini Viveiros e Pedro. Esses outros dois ali, eu ainda vou dar uma olhada de novo nos jogos, né? Que eu ainda não vi, né? Quais foram todos os jogos. Eu vou dar uma olhada geral ali em todos os jogos para entender para onde eu vou pender. Porque eu acho que, de certa forma, o Botafogo deve tomar gol. Mas o Botafogo tem tomado gol e feito gol. Então, mesmo com empate, sem vitória, o técnico do Botafogo tem feito ali numa média entre 5 a 6 pontos, que é uma média muito boa, né? E o Remo vem cedendo mais ou menos 7 pontos, né? Então, assim, no jogo ali que o Bragantino ganhou, né? O Mancini fez 5 pontos com 4 gols, né? Então não é nada ruim, né? Ali, né? Como um todo. Então eu acho ali super interessante, talvez ir com o Franklin, né? Não sei. E aí o técnico ainda vou ver. Mas o meu time ainda já tá meio que pronto, né? Preparado, né? Então você tem no gol, tô entre Rossi e Otávio. Lateral direita, com certeza vou com Varela. Na lateral direita, né? Numa lateral vou com Varela. Na outra lateral, tô entre o Kaique e o Vitinho. Dois zagueiros, para mim, né? Gomes e vou com Ortiz. E aí eu não sei se eu vou com Rossi. E aí talvez eu coloque o Otávio nessa brincadeira, justamente porque eu já tô com 2 do Flamengo, tá? Então, zaga ali definida. Meio campo, Danilo, Arias e Matheus Pereira. Eu acho que eu não vou inventar nesse meio campo, não. Pô, todos os jogadores ali têm grande potencial, né? A gente tem o Arias pegando o Santos, que vem cedendo participação em gol para meio campo, né? 80% dos últimos 5 jogos cedeu. Matheus Pereira tem ali um confronto bem favorável, Danilo, Remo cedendo, então acho que eu não vou inventar, né? Porque eu deveria inventar no Matheus Pereira, tipo, cara, é clássico, tudo, mas acho que não. Vou seguir, né, com esse meio campo que eu tô. E ataque tá definido ali, Viveiros e Pedro, que não tem uma estatística forte de cedido de participação em gol, mas Viveiros enfrenta um Grêmio que vai sem vários titulares, inclusive nem o técnico vai para esse jogo, né? Então, Viveiros numa fase absurda. O Pedro, né, com o futebol que o Flamengo tá jogando, é difícil você deixar de fora, ainda mais o Pedro querendo se provar para ir para a Copa e tudo. E aí tem 2 vagas para 6 jogadores, mas que na verdade são 3, né? Que para mim são 2 vagas, na verdade 3 não, na verdade são 4, né? Porque eu vou provavelmente escolher entre Caio Jorge, Flaco, Martins e Cabral. E aí eu realmente não sei. O Flaco tá mais à frente, né? Porque é aquela questão de tá disputando ali a parte de cima da tabela. Tenho meus problemas com o Flaco, que o Abel tem tirado ele com 60, 65 minutos. E aí, se ele não virar, não fizer gol nisso daí, perde um jogador. Tenho esses meus pontos com o Flaco. O Caio Jorge também tem meus pontos, né? Tem feito pontuações ali básicas, mas não voltou ali o que era, não vem fazendo gols, né? E tal. E tanto o Matheus Martins quanto o Cabral, o Martins ele tá numa fase boa, o Cabral é muito irregular, então eu tô muito na dúvida de quem vão ser esses meus últimos 2 atacantes. Beleza? Então é isso, galera. Acho que fiz um vídeo diferente, a gente tá falando ali mais ou menos de 50 minutos. Passei por todas as posições, passei aqui mais ou menos como que eu vou montar meu time, né? Sem mostrar campinho do Cartola, sem ficar ali mostrando números para vocês. Se você quer um estudo mais elaborado, uma live mais, né, que é uma live mais rebuscada, que eu falo de todos os números, eu mostro o BI, eu mostro os percentuais, acesso vários outros sites, aí eu vou pedir para você, né, fazer o quê? Você assinar o plano, né, e participar de uma forma mais ativa, tá? Então acho que eu pude trazer aqui um pedacinho do que eu tenho para o meu plano, que é o resumo estatístico, que faz muito, muito sucesso, né? Justamente para quem tem até pouco tempo, né, de ver, isso tudo tá lá no plano escrito, então é bem legal, tem ajudado bastante e trouxe para vocês aqui olharem um pouquinho do que é o meu trabalho, né, com essas indicações, com esses estudos e principalmente olhando forte para a estatística. Beleza? Um prazer enorme estar aqui de volta depois de, sei lá, de ano, né, mais de um ano, sei lá, talvez mais de 2 anos. Um prazer enorme estar aqui de novo. Acho que esse vídeo não vai viralizar tanto, não vai ter muitos views, mas eu não estou preocupado com isso. Mas se você puder me ajudar, deixa o teu like, compartilha, manda para os outros para ir aumentando, para que eu volte aqui de novo, né? Se você gosta, tem que dar essa moral aqui para que eu volte sempre. Beleza?
Boa sorte para vocês, boa rodada e até a próxima semana.